À medida que o sol mergulhava no horizonte, lançando raios alaranjados sobre as ruas de paralelepípedos, um homem bem vestido caminhava perdido entre as inúmeras construções. Ele parecia um nobre em seu traje elegante com uma longa capa, com tecidos finos e cores vibrantes que destacavam sua posição social. No entanto, sua expressão era de confusão e incerteza. Onde estou? Dizia ele. Os sons ao seu redor compunham uma sinfonia peculiar. O tilintar de moedas ecoava das mãos de comerciantes que negociavam suas mercadorias em barracas de madeira. Os passos ritmados dos transeuntes, misturados ao ruído de conversas animadas, ressoavam pelas ruas estreitas, enquanto risadas alegres escapavam das tavernas movimentadas. O aroma de peixes frescos e sal marinho flutuava pelo ar, oriundo do porto próximo. O cheiro característico de madeira úmida e cordas de navio adicionava uma sensação marítima à atmosfera. O som das ondas quebrando contra as docas de pedra proporcionava um ritmo hipnótico, quase reconfortante, à mente do homem perdido. O que farei com você? Cochichava ele pressionando um embrulho firmemente contra o peito, consciente de sua importância. Preciso te esconder em algum lugar. Ele vagava por vielas estreitas, cada esquina revelando uma nova visão da arquitetura, com casas de pedra desgastadas pelo tempo e ornamentadas com esculturas intricadas. Janelas adornadas com vitrais coloridos lançavam reflexos vívidos sobre seu rosto perplexo. Conforme o tempo passava, o céu se tingia de tons de azul profundo. O homem, em sua busca por respostas, sentia a urgência crescer dentro de si. Ele ansiava por encontrar alguém que pudesse lhe oferecer orientação e revelar o nome daquele lugar. Desde que se deu por si perambulando pela cidade ouvindo as pessoas, o som das palavras era ininteligível, como um murmúrio distante. No entanto, à medida que se concentrava, notava que o idioma falado pelos moradores locais era estranhamente familiar, mas definitivamente não era o seu próprio idioma natal. Com um esforço concentrado, ele começou a distinguir algumas palavras e frases soltas, percebendo a semelhança com a língua que dominava. As inflexões, os sons e a estrutura das sentenças eram tão próximos ao seu idioma que quase pareciam uma variação regional. No entanto, havia nuances e vocabulário peculiar que lhe escapavam. Determinado a se comunicar, o homem abordou um transeunte amigável e tentou iniciar uma conversa. Suas palavras saíam hesitantes, tropeçando na língua desconhecida. O morador local, por sua vez, olhou para ele com um misto de surpresa e compreensão, percebendo que o forasteiro estava lutando para se fazer entender. Apesar das dificuldades, o homem persistiu, recorrendo a gestos e expressões faciais para complementar suas palavras. Pouco a pouco, a comunicação fluía, permitindo que ambos se entendessem de alguma forma rudimentar. O homem compreendeu que aquela cidade portuária possuía uma versão peculiar do seu idioma natal, que havia evoluído de maneira distinta ao longo dos anos. Cárdia era o nome da cidade. Saber o nome de onde ele estava já era um avanço para solucionar o mistério de como ele havia ido parar ali. Ele continuava segurando o embrulho enquanto se comunicava com o morador local, escondendo o pequeno embaixo de sua capa. Embora estivesse perdido e confuso, havia um laço tênue que os unia através do idioma. O homem sentia-se reconfortado ao perceber que, apesar das diferenças e das barreiras linguísticas, ainda existiam elementos familiares e conexões compartilhadas entre ele e aquele povo. Ele descobriu que horas eram devido a um relógio solar que havia no centro de uma praça. A sombra indicava que era meio-dia. O morador local, vendo como aquele homem estava perdido, ofereceu-lhe suporte para conhecer a cidade. Assim, eles passaram a caminhar juntos pelas ruas, trocando algumas palavras que limitação idiomática permitia, mesclando a língua conhecida com a desconhecida. Ambos se aproximavam da residência daquele gentil morador local. Foi então que gritos de desespero começaram a ecoar. Ambos se apressaram para investigar, por mais que o homem não estivesse completamente familiarizado com o idioma local. Ele conseguiu compreender algumas palavras das vozes angustiadas que ecoavam de uma mulher desesperada. Socorro! Mexendo! Engasgo! Sem hesitar, ele adentrou a casa do morador local, e assim que entrou, deparou-se com uma cena aterradora.
Um bebê recém-nascido estava em seu berço, roxo e imóvel, claramente engasgado e incapaz de respirar. Vendo aquela situação desesperadora, o homem elevou sua voz em um tom firme, pronunciando uma palavra que todos ali pareciam entender. Médico. Referindo-se a si próprio. Com um olhar de esperança e alívio, os pais do bebê se afastaram, permitindo que o homem se aproximasse do berço. Com habilidade e precisão, ele começou a realizar as manobras de primeiros socorros, utilizando suas mãos para desobstruir as vias aéreas do bebê e estimular a respiração. Em um momento de tensão palpável, o bebê tossiu e chorou, preenchendo o ar com o som melodioso de sua vida recém-restaurada. Os pais, inundados de gratidão, expressaram-na ao homem com olhos marejados e abraços calorosos. Embora a barreira linguística ainda existisse, aquele momento de aflição e resgate havia transcendido as palavras. Em um gesto de gratidão mútua, eles se olharam com admiração, reconhecendo a capacidade do homem de agir em prol do bem-estar do bebê, mesmo sem conhecer completamente seu idioma. A partir daquele momento, o homem bem vestido e sua longa capa ganhou um lugar especial naquela comunidade. Seu mistério pessoal ainda persistia, mas a esperança e a gratidão iluminavam os olhos das pessoas que ele havia ajudado. A cidade portuária de Cardia agora o acolhia como um herói improvável. Mais tarde naquele dia, o residente que teve seu filho resgatado insistiu em expressar sua gratidão, convidando o homem a pernoitar em sua humilde residência. No entanto, ainda envolto em mistérios e com o peso de seu segredo, educadamente disse que antes precisava fazer uma coisa, e sentindo a necessidade de se afastar e proteger o embrulho que carregava. Enquanto o sol se punha no horizonte, trazendo os tons alaranjados do crepúsculo da tarde, e estrelas timidamente começavam a pontilhar o firmamento. Com passos silenciosos, ele caminhou pela cidade até alcançar uma orla deserta nas proximidades. Achou o que parecia um pedaço de um remo, que poderia lhe servir como uma pá. A areia daquela orla se mostrava suave e macia quando ele começou a cavar. E com mãos hábeis ele depositou o embrulho no interior da cova com a profundidade de 3 palmos e em seguida cobriu-o com a mesma areia que havia removido. Ali, naquele lugar isolado e tranquilo, ele sussurrou para si: Aqui ninguém vai te encontrar. O gesto era uma precaução, uma maneira de garantir que o embrulho misterioso permanecesse oculto dos olhos curiosos e indiscretos. Enquanto observava a sepultura improvisada, sentimentos contraditórios o invadiram. Um alívio momentâneo o acalmou, sabendo que, por enquanto, seu segredo estava protegido.